Muito bem. Então, continuando, acabamos de falar do relacionamento de generalização. O que mais que a gente tem? Esse que foi o primeiro relacionamento que é possível entre casos de uso. Né? Aqui eu estou falando aquilo que eu disse verbalmente, né, sobre herança, polimorfismo. Próximo relacionamento, o relacionamento de inclusão. O relacionamento include. Bom, relacionamento de inclusão é um desses relacionamentos que muita gente entende errado. Como é que as pessoas entendem isso aqui errado? A questão é o seguinte: o UML, a gente tem um problema sério. O principal livro de UML, o livro que definiu a UML pela primeira vez, é o que a gente chama de livro dos três amigos. Está aqui o famigerado livro dos três amigos, que é o UML, Guia do Usuário, do Butch, Humboldt e Jacobson. Então, para quem tiver interesse, deixa eu passar o link dessa página do Google para ficar com a referência. É isso, consegui mandar para todo mundo. Então, esse é o livro que formalizou pela primeira vez a OML para todo mundo. O problema é que esse livro não foi escrito para estudante. Esse livro foi escrito para convencer um pessoal que já era analista de sistema na modalidade estruturada, já com décadas de experiência, o pessoal com 10, 20, 30 anos de experiência. Então, eles estão tentando ensinar esse pessoal velhão a mudar o jeito que eles trabalham. Não é uma tarefa fácil. Então, eles inserem nesse livro uma quantidade enorme de conhecimento para mostrar as vantagens da orientação a objetos para esses analistas estruturados. Com consequência, esse livro ele acaba ficando muito difícil. Não é um livro para estudante. E o que acontece? Muita gente que começa a trabalhar com o ML, ou porque acabou de ser contratado, ou porque foi promovido, ou porque de repente vai ter que dar aula desse assunto, ou ter que substituir um professor. Então, o que as pessoas fazem? Pegam um livro mais importante, Livro dos Três Amigos, e começam a ler. Esse livro é difícil, ele dá uma surra na gente. Tá? E não é a questão da linguagem, tá? Ninguém precisa de dicionário para acompanhar esse livro. A questão é a quantidade imensa de conteúdo técnico novo, diferente, e eles não entram suaves não no assunto, né? Eles entram de uma vez. E esse livro, em particular, mostra uma característica que eu inventei um nome. A UML, a orientação a objetos, tem um negócio que eu chamo de maldição da orientação a objetos. Então, o que é a maldição da orientação a objetos? É o seguinte: você pega a maioria dos livros de UML, particularmente esse, né, dos três amigos, abre em qualquer página e leia aquela página. Para você entender aquela página, não interessa se ela está no começo, no meio ou no fim, você tem a impressão de que você já devia ter lido o livro inteiro para entender aquela página. E esse livro, ele é simpático. Né? Ele está explicando um assunto, por exemplo, inclusão. Aí ele fala, esse aspecto da inclusão a gente já explicou no capítulo tal da página tal, esse aspecto no capítulo tal da página tal, isso aqui a gente vai falar lá na frente no capítulo tal da página tal, ele é chato desse jeito. Mas isso é uma característica da OML, que a OML não tem, a OML e a orientação a objetos, ela não tem uma sequência lógica para se ensinar ou para se aprender. Não é como, por exemplo, lógica de programação, álgebra, química, que tem um começo, meio e fim. Como é que a gente aprende lógica, por exemplo? A gente começa aprendendo a definir variáveis, a gente aprende a atribuir valores às variáveis, a gente aprende a fazer cálculos algébricos, a gente aprende a fazer desvio, né, que é o if, a gente aprende a fazer os loops, for, while, do while, a gente começa a aprender a fazer algoritmos, lidamos com vetores, matrizes, começamos a lidar com arquivos, pronto, acabou, aprendemos lógica. É assim, tem começo, meio e fim. O ML não é assim. E eu costumo fazer a seguinte brincadeira: quem já teve aula de alguma linguagem orientada a objetos, por exemplo, C Sharp, se vocês já tiveram a aula do Olá Mundo, que virou uma piada interna, né? Todo mundo que vai ensinar alguma linguagem de programação sempre tem que mostrar o Olá Mundo. Tem gente que tem vergonha, disfarça, né? Mas o Olá Mundo está lá em espírito. Então, quando a gente vai fazer o Olá Mundo em C Sharp, em Java, em qualquer uma dessas linguagens orientadas a objetos, é muito engraçado. A gente escreve na lousa, ou seja lá onde for, uma meia dúzia de linhas,
E a hora que a gente vai explicar, a gente fala, isso aqui eu explico depois, isso aqui eu explico depois, e explica uma linha só. No caso do C Sharp, para quem já teve isso, seria aquela linha do console.writeLine ou Lamundo. Só explica aquela. Se for do Java, seria o system.out.println e explica só aquela. E o resto? O resto é maldição da orientação a objetos. Para a gente explicar tudo aquilo que veio antes do código, falta um monte de coisa para a gente explicar para conseguir fazer aquilo fazer sentido. Então, por exemplo, para quem está aprendendo C Sharp ou Java, que na verdade é a mesma coisa, as duas linguagens são 80% iguais, eu já posso adiantar que a última palavrinha do Olá Mundo que vocês vão aprender, seja aqui comigo, seja com o professor de análise, seja com o professor de C Sharp mesmo, desculpa, é a palavrinha static. É a última que vocês vão aprender. E para quem já sabe o que o static significa, eu vou só confirmar, né? Static significa que o método ou atributo é de escopo de classe. Então, falar de classe agora, nem falei o que é classe, o que é objeto, não dá para explicar o que é static. Vai demorar um pouquinho, tá? Mas vocês vão aprender, vão saber. Essa é a maldição da orientação a objetos. Então, isso acontece com bastante frequência. E uma das consequências, além desse livro ser difícil, além do fato de não ter um compilador, de não ter um computador que diga se o diagrama está certo ou está errado, tem uma quantidade absurda de conteúdo ruim na internet. Praticamente tudo que você acha na internet sobre o ML está ruim ou está errado mesmo. Então eu sempre digo para os meus alunos, e vou dizer para vocês também, o ML não tem jeito, você tem que aprender com livro. E de preferência, livro de editora de grife. Como essa aqui, por exemplo. Esse livro tem duas grifes, né? Tem a grife da Elsevier e a grife Campos. São duas editoras fantásticas. Qualquer livro dessas duas editoras, vocês podem comprar. Outras editoras de grife renomada. Temos a McGraw-Hill, temos a Pearson, temos a Macron Books. Temos várias. Só peço que vocês fiquem longe de uma editora em particular, que é a Novatec. A Novatec, para livros de UML, ela só escreve bobeira. Tá? Se você quiser usar a Novatec para aprender C Sharp, Java, banco de dados, sistemas operacionais, legal, maravilha, funciona aquela beleza, mas não o ML. O ML só tem bobeira, porque os editores dessa editora não entendem nada de UML. Então, qualquer coisa que o pessoal manda, eles publicam e vão reeditando. Porque eles fazem livros baratos, eles vendem, né? Então, eles vão reeditando. Tá? Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que o que todo mundo erra é o que eu vou falar para vocês agora. Então, agora vocês vão entender o que é que o maior erro comum de quem apanhou dos três amigos e como identificar se o conteúdo que vocês estão lendo é de alguém que apanhou dos três amigos ou não, que é justamente os relacionamentos de include e extend. Então, todo mundo que entendeu errado sempre vai pensar no include e no extend de um jeito bem particular. E eu vou mostrar para vocês, primeiro, qual é o significado correto. Vocês vão ver que ele é fácil. E depois vou mostrar como é que as pessoas entendem errado. E aí vocês vão ser capazes de identificar se o material que vocês estão olhando é de qualidade ou não. Então, relacionamento de inclusão. O que significa o include? Significa o seguinte: normalmente, como eu sempre falei, o caso de uso consegue resolver todos os seus problemas. Tá? Ele faz tudo o que ele tem que fazer. Mas, de vez em quando, um caso de uso pode precisar de tomar alguma atitude, de fazer alguma funcionalidade que já foi definida em outro caso de uso por alguma razão. Se isso acontece, o primeiro caso de uso pode chamar o que já existe. Ele pode incluir o caso que já existe. Então é isso o relacionamento de inclusão. Tem um caso de uso que já existe, tem um sendo executado. Se ele precisa de alguma coisa que esse que já existe já faz, chama. Para vocês que já sabem programar, por exemplo, pensa num programa em C, em C Sharp ou em Java. Todos eles começam no método main. Então você vai lá, escreve o seu método main. No meio do método main, você chama um método que você já escreveu ali embaixo. Aí esse método chama outro, que chama outro, e assim por diante. Então o que você fez? O seu método main incluiu o outro método que você escreveu. Esse outro método incluiu o outro, um chamando o outro. O include é isso. De uso chamando o outro. Então, o exemplo que eu estou mostrando aqui é o seguinte.
Nós temos, daqui para frente eu vou usar esse exemplo da loja de comércio eletrônico, tá? Então imagina que isso aqui é um pedaço de um diagrama de caso de uso de uma loja de comércio eletrônico. Então o cliente ele pode pesquisar um produto, ele pode fazer o login, ele pode finalizar o pedido, além de outras coisas. E com o diagrama de caso de uso, ele pode fazer tudo isso na ordem que ele quiser, assim como a gente faz. Então a gente entra no site, navega por ali. Se a gente tiver de bom humor, podemos já fazer o login. Ou se o nosso navegador já tem um cookie, de repente o navegador já faz o login automático para a gente. Olha que legal, né? Automação. Muito bem. A gente coloca os produtos no carrinho e aperta o botão de finalizar pedido. Então a gente está executando o caso de uso, finalizar pedido. Finalizar pedido, agora, o que ele faz? Se você já tiver identificado, ele já sabe quem você é, ele já tem tudo que ele precisa para fazer a tarefa dele. Então ele já consegue confirmar o endereço de entrega, já te faz a cobrança, você paga, pronto, resolveu, acabou. Legal. Mas quase todo mundo entra no site de comércio eletrônico e não se preocupa em se logar. Ninguém faz isso. Todo mundo já sai comprando, põe no carrinho e se realmente se decidiu a comprar, aperta lá o finalizar pedido. Só que você não está logado. O finalizar pedido precisa da sua identificação. Então, o que o finalizar pedido faz? Ele mesmo chama, inclui o caso de uso fazer login. Aí aparece na tela, a tela de login, você faz o login, a hora que você termina, você não volta para a loja. Você volta para o caso de uso, finalizar pedido, e aí ele consegue terminar. É um caso de uso chama do outro. Só isso. Include é simples assim. Tá? Um caso de uso chama do outro. Normalmente, a gente pode imaginar que o cliente inicia o caso de uso fazer login, mas ele pode ser iniciado diretamente por um outro caso de uso. Quando isso acontece, include, que a gente representa com essa seta tracejada de ponta aberta. Só que tem um problema. O outro relacionamento também usa seta tracejada de ponta aberta. Por que esses dois relacionamentos usam o mesmo símbolo? Aí eu vou ter que dizer para vocês, maldição da orientação a objetos, né? É meio complicado explicar o que significa essa seta. O nome dela é dependência. Então, mais para frente, principalmente quando vocês estiverem vendo o diagrama de classes, vocês vão entender o que é dependência, e aí vai fazer sentido por que é que esses dois relacionamentos usam a mesma seta. Mas o que importa é, nós precisamos diferenciar as duas. Então, a gente vai usar um recurso da OML chamado estereótipo. Então, o estereótipo é uma maneira que a OML oferece para a gente modificar o comportamento de qualquer elemento de qualquer diagrama. A gente pode dizer que ele trabalha um pouquinho diferente. Legal. Mas a OML já define alguns estereótipos por conta dela. Por exemplo, o include e o extend. Então, nesse caso, nós vamos usar o estereótipo include para dizer que essa seta significa inclusão. Esse caso de uso incluiu esse. Como é que a gente representa o estereótipo? A gente escreve a palavra que define o estereótipo entre esses dois sinais, menor, menor, maior, maior. Perto do símbolo ou dentro dele. Como a seta não tem o lado de dentro, a gente desenha perto. Se a gente estiver colocando o estereótipo num caso de uso, eu posso escrever dentro do caso de uso. Por enquanto, a gente não vai mostrar estereótipo em caso de uso. Muito bem. Include um caso de uso, chama o outro. Legal. Desculpa. Então, eu estou explicando como é que funciona esse caso de uso. Quando tem o include. Se ele já está logado, o finalizar pedido faz tudo. Se ele não está logado, ele inclui fazer login. O último relacionamento é o relacionamento de extensão. Então, mais uma vez, normalmente o caso de uso faz tudo o que ele tem que fazer, mas a gente acaba não modelando todas as situações. Então, para simplificar, a gente modela uma situação simples, comum, que acontece o tempo todo, que às vezes a gente chama até de caminho feliz. Deu tudo certo, pronto, o caso de uso resolveu todo o problema. Só que de vez em quando pode surgir uma situação incomum, excepcional, que faz com que aquele caso de uso não seja mais suficiente para realizar todas as suas tarefas. Como nesse exemplo. O finalizar pedido, que é o mesmo do slide anterior, ele consegue realizar um pedido tradicional. Mas digamos que esse site de comércio eletrônico seja de uma loja que vende produtos que podem ser comprados com urgência, digamos que seja uma farmácia. Então, o usuário, o cliente, quando está finalizando o pedido, em algum lugar da interface gráfica, ele pode marcar: esse pedido é urgente, eu quero que ele seja entregue o mais rápido possível. Bom, esse caso de uso, ele não sabe fazer entrega urgente, ele só sabe fazer entrega normal, por correio, PAC, SEDEX, DHL, sei lá.
não sabe fazer entrega urgente. Então, ocorreu uma situação excepcional. Uma maneira que a gente tem, não é a única, mas uma maneira que a gente tem de resolver esse problema é criar um segundo caso de uso, que eu criei aqui, o finalizar pedido urgente, que vai modificar o comportamento do finalizar pedido, vai estender o comportamento do finalizar pedido. Então, como é que ele modifica? Primeira coisa, finalizar pedido normalmente pergunta para o cliente qual o frete que ele vai usar. PAC, SEDEX, FedEx, DHL, Courier, etc. Só que nenhum desses faz entrega urgente, por exemplo. Nenhum desses trabalha de madrugada, só trabalha em horário comercial. E a entrega urgente precisa entregar de madrugada. Então, o finalizar pedido urgente já vai escolher o operador logístico para o cliente. O cliente abre mão de escolher o operador. Tem que ser aquele que vai entregar, seja lá qual for a hora. E mais, ele vai marcar o pedido como urgente para que, a hora que esse pedido dele chegue lá no departamento de expedição da farmácia, ele fure a fila. O que é expedição? Vem o funcionário, pega o pedido, pega lá os produtos, os remédios, coloca dentro da caixa e despacha para o operador logístico. Essa é a expedição. Então, esse pedido vai furar a fila, vai passar na frente de todo mundo. E é lógico, outra coisa que vai fazer é incorporar taxa de tratamento de urgência ao pedido. Legal. É o que esse caso de uso faz. Então, o caso de uso finalizar pedido urgente modifica, estende o caso de uso finalizar pedido. Quando que vai ocorrer a extensão? Então, a gente pode desenhar aqui, embaixo do caso de uso finalizar pedido, qual é a condição que faz com que o finalizar pedido urgente modifique, estenda o caso de uso finalizar pedido. Essa condição que eu escrevi aqui embaixo é chamada de ponto de extensão, extension point. Então, num diagrama de caso de uso, é opcional que a gente escreva os extension points, mas eu recomendo bem enfaticamente que vocês usem sempre. É um extension point para cada extensão. Se a gente tiver outros casos de uso que fazem extensão do finalizar pedido, por exemplo, se eu tiver o caso de uso agendar data de entrega, então eu vou ter um outro extension point, além do pedido urgente, que é entrega agendada. No diagrama de caso de uso, a gente escreve os extension points na ordem que a gente quiser. É uma lista que vem ali embaixo do finalizar pedido. E no diagrama não dá para dizer qual extension point que provoca cada extend. Isso não vai acontecer aqui. Então você pode desenhar a sua seta do extend e apontar para onde for. O software normalmente nem deixa você apontar para algum lugar específico. Ele aponta para onde ele quer. E é assim mesmo. A gente só vai conseguir definir que esse extension point promove essa extensão e o outro extension point promove a outra num assunto que a gente vai tratar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar, então, de um documento que detalha cada caso de uso, que a gente pode chamar de descrição textual de caso de uso. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, eu recomendo que vocês sempre coloquem os extension points. Revisando. Include um caso de uso, chama o outro. Extend um caso de uso, modifica o outro. Legal. É fácil, né? Se você gosta de decorar, decore essa frase. Include um caso de uso, chama o outro. Extend um caso de uso, modifica o outro. Muito simples, fácil de decorar. E é aqui que quem apanha dos três amigos erra. Porque os três amigos explica isso que eu expliquei no livro deles. Só que eles explicam em parágrafos e parágrafos e nenhum deles está escrito assim tão simples. Eles realmente conseguem explicar de um jeito bem complicado. Eu sugiro a vocês, na hora que acabar a pandemia, que acabar a quarentena, deem uma passada na biblioteca do campus de vocês. O livro Os Três Amigos, por ser o livro mais importante, sempre é abundante em todas as bibliotecas, sempre tem lá. Passe lá, pegue o livro, vá até a página onde ele explica o Include e Extend. Veja do que eu estou falando. Tá? E aí, é lógico, se você gostou do livro, consegue encarar, beleza, leva o livro e estuda por ele, é o melhor de todos, é o melhor que tem. Se você achou complicado, que a maioria das pessoas, eu acho complicado, aí você pega outro, vai direto aonde esse outro livro explica o Include e Extend. Se ele explicou desse jeito que eu expliquei, beleza, pega o livro, você gostou da linguagem dele, vai lá e estuda. Como é que erram as pessoas que apanham dos três amigos? Eu aposto que vários de vocês já ouviram falar. Vamos ver se vocês já ouviram essa frase. Include é obrigatório e extend é opcional.
Eu não vou perguntar porque os 350 de vocês podem se manifestar, não vou perguntar. Mas o fato é, muita gente já ouviu. Tá certo dizer que include obrigatório e extend opcional? Pelo exemplo que eu falei aqui, esse include, ele também é opcional. Ele só vai ser executado se, ao finalizar o pedido, o cliente não fez o login. Se ele já fez, esse include não acontece. Ele não precisa acontecer. Ele não vai pedir para o usuário se logar de novo. Já pensou se você entra no site, você se loga, finaliza pedido, ele pede para você se logar de novo, você manda ele para aquele lugar. Né? Não é um site mal feito. Então ninguém faz isso. Então está errado. Eu posso provar que o include não é obrigatório de outra maneira, usando lógica. Vamos pensar em lógica. Quem escreve que o include é obrigatório acaba escrevendo algo do tipo assim, vocês vão ver isso escrito em vários livros. Quando ocorre o relacionamento de include, um caso de uso incorpora todo o comportamento de outro caso de uso que tem que ser executado obrigatoriamente. Geralmente é mais ou menos assim que eles escrevem. Então, em outras palavras, se eu executei finalizar pedido, eu obrigatoriamente tenho que executar fazer login. Tem? Realmente, experimentem entrar num site de comércio eletrônico. Se você já fez o login, ele não vai pedir para você fazer login de novo. Só vai pedir se você ainda não fez. Então, ele não vai executar. E é um include. Tá? Então, se o fazer login tem que ser executado obrigatoriamente, se ele tem que ser executado sempre, não significa que ele faz parte do finalizar pedido? Bom, finalizar pedido tem que executar o fazer login sempre. Não deveria fazer parte? Então, se ele deveria fazer parte para que o finalizar pedido continue sendo uma funcionalidade atômica, dizer que o include obrigatório é o mesmo que dizer que o caso de uso incluído não deve existir. Ele deve estar dentro do caso de uso. Então, usando lógica, a gente conclui que o include não é obrigatório. Porque se ele fosse obrigatório, ele não deveria existir. Então, são duas maneiras que eu encontrei para justificar essa minha posição. E vocês vão ver que esse entendimento não é muito comum. Tá? Tem vários professores que eu sei que vão me odiar com essa aula que eu preparei para o Brasil inteiro. Vários professores têm esse ponto de vista, e, na verdade, na minha experiência, algo em torno de 90% do mercado acaba achando que include obrigatório, que extende opcional. Sabe quando você começa a concluir que o mundo inteiro está louco? Será que não é você que está louco? Então, eu comecei a duvidar da minha sanidade. Eu comecei a achar, será que eu estou errado? Então, o que eu fiz? Eu comprei o livro dos Três Amigos, né? Aqui, agora consigo mostrar. Então, eu comprei o livro dos Três Amigos, a última edição, aquela que eu mostrei para vocês, e li esse livro com um microscópio. Olhei com detalhe para ver como é que ele explica o include extend. E realmente, o que está escrito ali, em muitas outras palavras, é que o include é um caso de uso que chama o outro, o extend é um caso de uso que modifica o outro. Em nenhum lugar está dizendo que o include é obrigatório. Então, sugiro que vocês, para tirar essa dúvida, para concordar comigo ou não, deem uma olhada no livro dos Três Amigos. Se vocês concordarem comigo, legal, vou ficar feliz. A gente diminui essa proporção de 10 pessoas que concordam com os Três Amigos e 90% que não entendeu nada. Tá? E aí, com isso, você já consegue identificar um livro bom, consegue identificar uma apostila boa, uma videoaula boa e assim por diante. Então, a partir de agora, vocês conseguem vocês mesmos encontrarem a sua bibliografia. Vai lá direto, no Include Extend, vê como é que o cara explica. Gostou? Combinou? Pega o livro. E outra, entendendo o Include Extend, vocês também agora estão aptos a entender o próprio livro dos Três Amigos. Façam essa tentativa. Eu acho que vocês todos vão conseguir. Essa é a parte mais difícil, entender o Include Extend, aí você entende como é que esses três caras pensam, aí você consegue acompanhar o livro. Aí ele vai fazer sentido. Tá? Então façam essa experiência. Não acreditem só porque eu estou falando. Vão atrás de livro. E cuidado com o conteúdo online. Muito cuidado. Tá? Que ele costuma estar bastante errado. Então, aqui eu estou explicando como é que funciona o Extend, tá? Eu acabei explicando verbalmente, depois vocês podem ler, não precisam ler agora. E agora os exercícios. Quando eu estou em aula presencial, em sala de aula, eu costumo propor esses exercícios e faço a brincadeira, ó, vocês vão fazer esses exercícios, vocês vão mostrar, eu vou dar uma estrelinha no caderno, e quem terminou, pode ir embora.
mas vai ter bullying, né? Então, quem errar, eu vou explicar que errou. É aquela história, eu viro compilador na sala de aula, eu vou compilar o UML de todo mundo, e surgem vários erros, né? E, infelizmente, por causa da pandemia, vocês não vão ter essa chance, pelo menos os que são os meus alunos. Eu espero que os professores de vocês tenham essa postura também. Mas vamos lá. Primeiro exemplo. Um aparelho, vamos ler juntos, tá? Um aparelho de GPS é capaz de traçar uma rota entre o local atual e o endereço do destino. Por meio de uma conexão de dados celular, o aparelho é capaz de obter informações de tráfego atuais e considerá-las no cálculo da rota. Então, vamos fazer uma pausa. Quando eu estou falando essa conexão de dados celulares, não estou dizendo que o aparelho de GPS se conecta a um celular. Não, ele é um celular. Ele tem um lugar para você inserir o chip, ele tem antena, ele sozinho consegue se conectar. Tá? É um aparelho fictício, ele não existe no mundo real, nunca existiu. Tá? A gente está só brincando. Continuando. Caso o usuário deseje, o aparelho pode exibir as condições do tempo atuais no destino da rota. O aparelho também controla a conexão com a internet, de maneira a economizar tráfego de dados e a bateria do navegador. Elabore um diagrama de casos de uso que modele esse aparelho de GPS. Que história é essa de controlar a conexão com a rede celular? É o seguinte, qualquer aparelho celular, desde os antigões, os tijolões, passando pelos mediafones até chegar nos nossos smartphones atuais, eles não ficam conectados o tempo todo. Na verdade, eles ficam quase o tempo todo desconectados. Mesmo que apareça lá na telinha aquele símbolo com sinal forte. O que aquele símbolo quer dizer? Quer dizer qual é a disponibilidade do sinal. Se você se conectar, você vai ter aquela qualidade de conexão. A única situação em que um aparelho de telefone celular, fica conectado constantemente à antena é quando você está fazendo uma conversação por voz. Aquilo que ninguém mais faz, né? Ninguém mais conversa no celular. Então, essa é a única situação em que ele está conectado o tempo todo. O resto, quando ele está fazendo conexão por dados ou está simplesmente em stand-by, o que ele faz? Ele acorda um pouquinho, faz um oi lá para a antena que fica em cima da torre, a antena responde, ele desconecta. A antena manda um oi para saber se ele está conectado, ele responde, desconecta, pronto. Isso para economizar energia. E todo aparelho celular, desde os antigões, mesmo aqueles que não tinham aplicativo nenhum, não dava para baixar nenhum programinha, de vez em quando começava a esquentar no bolso. Quem experimentou um celular desse sabe, eles também esquentam assim, do nada, começa a apelar. E não é porque está rodando algum aplicativo mal comportado, eles não tinham aplicativos. Então, o que ele está fazendo? De repente, você se movimentou, entrou numa área de sombra. O aparelho entrou num lugar onde o sinal celular está muito fraco. Bom, a antena que está lá em cima da torre, ligada na energia elétrica, consegue berrar com volume suficiente que ele consegue ouvir. Então, ele joga lá, sei lá quantos quilowatts de energia, pronto, ele ouve. Mas o aparelho celular, com aquela antena minúscula, que hoje em dia nem é visível, está lá dentro, não dá nem para esticar para fora. Com aquela bateria minúscula, precisa berrar alto o suficiente para a antena que está lá longe conseguir ouvir. Como é que ele faz? Joga um monte de energia na antena. Por isso que ele esquenta. E por isso é que a bateria acaba rápido quando a gente está numa área de sombra. Porque o celular, coitado, está berrando para falar lá com a antena. Se ele ficar ali conectado o tempo todo, não dura nem 20 minutos. Acaba a bateria toda. Então é isso que eu estou querendo mostrar nesse enunciado. Esse aparelho vai controlar a conexão e desconexão com a rede celular. Como é que a gente resolve isso? A minha sugestão para quando a gente está aprendendo é fazer um rascunho. O rascunho que eu sugiro é cria 2 colunas. Numa coluna, você escreve os atores que você identifica no enunciado. Na outra coluna, as funcionalidades que você identifica no enunciado. A propósito, a vida do analista é essa: é pegar as informações do cliente, que se ele for bonzinho, ele até escreve para a gente do jeito que está escrito no enunciado. Mas a maioria dos clientes não faz isso, não. Ele sai falando o que ele quer e ele está assumindo que você entende o que ele está falando. Então, se o nosso cliente é um advogado, se o nosso cliente é um farmacêutico, se o nosso cliente é um professor de educação física, eles falam como se a gente entendesse do que eles manjam. E a gente não entende nada. Então, é um problema sério. A gente entendeu o que o cliente está falando. Aqui, pelo menos, está razoavelmente claro. Então, nós vamos traduzir esse pedido do cliente em um diagrama de casos de uso. Vamos fazer as 2 colunas. Primeira coluna dos atores. Quem é que está fora do sistema interage com o sistema? Aí, nesse exercício, é que, invariavelmente,
Bom, primeiro, todo mundo fala usuário. Usuário é sempre a primeira resposta. Aparece aí, legal. O usuário realmente interage com o aparelho de GPS. E sempre, mais cedo ou mais tarde, alguém fala GPS. Aí eu pergunto, que GPS? O aparelho? Aí o cara responde, então o aparelho é um ator do sistema? O cara responde. Aí eu pergunto para a sala inteira, o aparelho é um ator? A sala inteira responde. Já viram para onde vai o bullying, né? Aí eu mando todo mundo responder. Qual a definição de ator? Que é meu aluno já deve estar rindo. Porque eu fiz todo mundo repetir em sala de aula como num mantra. Ator é tudo que está fora do sistema, mas interage com o sistema. Então você está dizendo que o GPS é um ator. O GPS está fora do sistema. Mas o sistema é o GPS. Como é que o GPS está fora do GPS? Não faz sentido. O diagrama inteiro é o GPS. O GPS não aparece, ele é o diagrama. O diagrama está mostrando as funcionalidades do aparelho e quem interage com o aparelho. Se você quer realmente mostrar o sistema, você desenha a fronteira do sistema. Eu não vou desenhar porque eu acho redundante. Então temos lá, em princípio, o usuário. Que mais? Como a gente vai controlar a conexão com a rede celular, vale a pena a gente representar a rede celular. Então a rede celular vai ser um ator também. Funcionalidades. Tem uma aqui que é bem fácil, que é traçar a rota. Legal. Todo aparelho de GPS faz isso. Outra funcionalidade, mostrar as condições de tempo no destino. Está bem claro no enunciado. E a outra que está clara no enunciado é controlar a conexão com a internet. Então, se a gente criar a funcionalidade de controlar a conexão com a internet, vai ficar um diagrama esquisito. Vai ter lá um caso de uso, controlar a conexão com a internet, associado à internet. E só. Mais nada. Vai ficar bem esquisito. Então, a sacada que eu proponho é mudar o nome desse caso de uso, controlar a conexão com a internet, para esse aqui, ó, obter informações da internet. Então, o que esse caso de uso faz? Ele, quando algum caso de uso precisa de informações de internet, pede especificamente para esse caso de uso. O que ele faz? Ele vai lá, busca a informação da internet e devolve para quem pediu. E de quebra, como ele sabe se as informações precisam ser consultadas ou não, ele controla a conexão, abre e fecha a conexão. Essa é a solução que eu estou sugerindo. Tá? A propósito, esses 3 exercícios, muitas vezes na sala o pessoal fica revoltado, porque esses exercícios têm todas as pegadinhas que eu conheço. Então, esses 3 estão lotados de pegadinha. A pessoa fala, isso não é justo, é muita pegadinha. Eu falei, você prefere que eu coloque as pegadinhas aqui em sala de aula, no exercício, ou que eu coloque as pegadinhas na prova? Não é melhor apanhar agora do que apanhar na prova? É melhor apanhar agora, que não está valendo nada. Aí, lá na prova, vocês conseguem bater em vez de apanhar. Então, é melhor apanhar agora. Tudo bem. Continuando. Então, aqui eu estou explicando o que eu acabei falando verbalmente. Né? Então, tá aí para vocês lerem depois. Outro exemplo. Um aparelho de Blu-ray é capaz de reproduzir mídias de Blu-ray vídeo, Blu-ray dados, DVD vídeo, DVD dados, CD áudio e CD dados. Elabore um diagrama de caso de uso que modele as funcionalidades desse aparelho. Então, todo mundo tem uma boa noção de como é que funciona um aparelho de Blu-ray. Você coloca uma mídia, aperta o play e ele sai tocando. E não importa muito que mídia que é. Você aperta o play, você sabe que vai funcionar. Você coloca um DVD, o play vai fazer o que você espera. Coloca um Blu-ray, vai fazer o que você espera. Coloca um CD de áudio, vai fazer o que você espera. Você sabe o que vai acontecer com o mesmo botão. Olha só que legal. Você coloca uma mídia, seja lá qual for, dentro do aparelho, com a mesma ação, ele vai tratar do mesmo jeito. Não está parecendo que esse aparelho está tratando qualquer mídia como sendo uma mídia genérica? Olha só. Quando você começa a perceber essa história de especialização, generalização, uma coisa é um tipo de, já está com a generalização. Generalização é o melhor relacionamento para o analista orientado a objetos. Se você consegue colocar generalização, coloca. Vai resolver problemas lá na frente. Tá o melhor amigo. Você só não vai colocar generalização se não tiver jeito. Se tem, coloca. Então, como é que a gente faz aquele rascunho? Então, o rascunho a gente vai ter como ator, usuário. Tá? Esse é inquestionável. Tem lá o usuário. Logo de cara, vários alunos se tocam, a mídia. A mídia não faz a parte do aparelho, mas interage com o aparelho. Vai ser lida pelo aparelho. Então, a gente pode considerar a mídia também
como um ator. Então, na sala de aula, eu acabo fazendo depois, né? Aqui eu vou colocar tudo de uma vez. Então, vou colocar a mídia como ator. E os casos de uso, as funcionalidades. Então, vamos pensar na funcionalidade geral. Eu não vou criar um caso de uso para o play, um para avançar, um para retroceder e assim por diante. Tá? O que nós vamos fazer é criar um caso de uso único para interação total do aparelho. Como se fosse criar um caso de uso para representar o controle remoto. Então, nesse caso de uso, eu tenho o play, avançar, pausar, interromper, mostrar o menu e assim por diante. Ele faz tudo, independente da mídia que está ali. Então, todo mundo já tem uma boa noção de como é que funciona, por exemplo, o menu de um Blu-ray de vídeo. Você vai lá, passa numa lojinha, compra lá o Blu-ray do Avengers Endgame, né, o Ultimato. Aperta o menu, o que vai acontecer? Vai mostrar o menu do seu filme. Esse menu de Blu-ray, por acaso, ele é um programa em Java. Então, os menus de Blu-ray, desde que eles foram definidos, são feitos em Java. Quer dizer, desde que eles sejam feitos por uma distribuidora grande, assim, feita por estúdios, por exemplo. Dê uma olhada, se você tem um aparelho de Blu-ray, geralmente em cima, atrás ou na caixa em que o aparelho veio, no manual de instruções, tem uma série de símbolos com as tecnologias que estão incorporadas no aparelho. Todos eles têm a xicrinha do Java. E a xicrinha do Java é justamente para dizer, o menu do Blu-ray é feito em um programa em Java. Em particular, numa distribuição chamada Java TV. Então tá lá, é feito em Java. O que acontece se você aperta o botão de menu de um DVD de vídeo? Também vai mostrar um menu que está gravado na mídia. Mas não é em Java, aquilo é mais antigo. Aquilo se parece mais com um PowerPoint com links. O que acontece se você aperta o botão de menu e o que você inseriu é um disco de dados, seja um CD de dados, DVD de dados ou Blu-ray de dados? Vai mostrar um menu também, só que dessa vez o menu foi feito pelo próprio aparelho. O aparelho cria um menu, que é algo parecido com um navegador de arquivos, para você escolher qual arquivo que você quer reproduzir. E com CD de áudio? Mesma coisa, você aperta o menu, provavelmente vai mostrar uma lista com as faixas que estão gravadas naquele disco. Então o menu vai funcionar em tudo. Tudo com polimorfismo, tudo com generalização. Então está aqui a solução que eu estou propondo. O usuário se associa ao caso de uso reproduzir mídia, o caso de uso geral. Se você recebeu uma mídia Xing Ling, que é aquelas mídias bem vagabundas, graváveis, que não tem nada impresso, você não sabe o que é aquilo. Seu amigo gravou, te entregou, você pega essa mídia, que você não sabe qual que é, coloca no leitor e ele toca. Você não precisa saber o que é para reproduzir. Na prática, o leitor vai identificar que mídia é aquela, se identificar que é, digamos, um CD de dados, ele pega o caso de uso reproduzir CD dados, que é o último ali à direita, e coloca no lugar do reproduzir mídia, pronto, ele reproduziu o CD de dados. Ah, ele te gravou um DVD de vídeo, pega aquele caso de uso do meio, coloca no lugar do reproduzir mídia, pronto, ele toca o DVD de vídeo. Polimorfismo. Como é que fica a história? Bom, aqui eu estou explicando, né, o que eu acabei de falar para vocês. Como é que fica a história da mídia? O aparelho vai considerar a mídia como uma mídia geral. Todo mundo vai funcionar igual. Mas no mundo real a gente sabe que elas são especializadas em todas essas mídias. Qualquer uma delas pode ocupar o lugar da mídia geral e ser lida pelo caso de uso reproduzir mídia. Olha que legal. Tá aí. O uso de generalização, tanto no caso de uso quanto nos atores para resolver esse exercício. E o último que eu propus para vocês, esse aqui é lindo na sala de aula, é uma maravilha. Que pena que vocês não vão ter essa experiência. Uma impressora multifuncional é capaz de imprimir, digitalizar e copiar documentos. Quando conectada a uma linha telefônica, ela também é capaz de enviar e receber fax, ou que já foi chamada de facsímile. Modele essa impressora multifuncional com diagrama de casos de uso. E nos últimos anos eu percebi que eu tenho que explicar o que é um fax, né? A maioria de vocês nunca viu e alguns de vocês nem sabem o que é um fax. Então, fax o que é? É um aparelho, quando é a versão doméstica, é um aparelho que parece um telefone grande. Então tem lá o telefone e um lugar por onde você pode inserir um documento. O que você faz? Você coloca o documento ali na bandeja de entrada, disca o telefone de alguém que tem um aparelho parecido com esse. Aí o aparelho de quem você discou atende, o seu digitaliza o documento, aí ele manda o documento pela linha telefônica,
e ele é impresso lá no aparelho de quem você ligou. É isso o fax. É como se fosse uma maneira de mandar documentos pela linha telefônica. E, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda usa. Empresas ainda usam, escritórios ainda usam, e alguns países, por exemplo, um que eu sei, que é o Japão, você ainda consegue encontrar aparelho de fax desse que eu descrevi em supermercado. Eles compram isso até em supermercado, eles usam bastante. Tá? E quando a gente fala de impressora multifuncional, dessas grandonas, essas de escritório, que tem tamanho de geladeira, tamanho de freezer, todas têm essa funcionalidade. Você procurar ali atrás, tem um lugar para você encaixar um cabinho de telefone. Aí, se alguém ligar, ela atende e imprime ou grava o documento que foi enviado. Legal. Como é que a gente faz isso? Vamos começar com o rascunho. Quem são os atores desse sistema? Todo mundo fala, usuário, legal. Vamos começar com o usuário. Tem mais alguém? A maioria das salas, algo em torno de 60%, 70% das salas, fica só no usuário. Legal. Usuário, beleza. Se tiver mais, a gente volta. Funcionalidades. Bom, pelo enunciado, parece que tem 5, né? Imprimir documento, digitalizar documento, copiar documento, enviar fax e receber fax. 5 funcionalidades, 5 casos de uso. Legal, né? Aí eu pergunto, será que uma multifuncional realmente faz esses 5 casos de uso? Dica: quantos aparelhos existem dentro de uma impressora multifuncional? Em outras palavras, digamos que você não quer comprar uma impressora multifuncional, você quer só comprar aparelhos que fazem uma única função. Quando você for para o Calunga, quantos aparelhos você tem que comprar para fazer tudo que uma multifuncional faz? O pessoal já saca direto, né? 5. Né? 5? Que aparelhos que você tem que comprar? O pessoal começa a pensar. Né? O bullying já começou aí. Né? Então, resumindo, quantos aparelhos existem dentro de uma impressora multifuncional? Existem 2. A impressora e o scanner, só. Só com esses 2 dá para fazer tudo. Com a impressora você imprime, com o scanner você digitaliza. Como é que você copia? Você escaneia e imprime. Como é que você envia um fax? Você escaneia e manda para a linha telefônica. Como é que você recebe um fax? Você recebe da linha telefônica e imprime. Só 2. Com esses 2 casos de uso, com esses 2 aparelhos, você consegue fazer tudo o que a multifuncional faz. Que, aliás, quem é pessoa física e algum dia comprou uma multifuncional, não vai comprar uma segunda. É o meu caso. Eu acho que ninguém compra 2, porque sempre fica traumatizado. Você tem uma multifuncional, mas cedo ou mais tarde, um desses 2 aparelhos vai pifar. E você não joga fora, porque mesmo que o conserto seja mais caro que o novo, você não joga fora, porque metade dele ainda está funcionando. Ou quebra a impressora, você fica com o scanner, ou quebra o scanner, você fica com a impressora. Você nunca joga fora. E a hora que finalmente a minha, graças a Deus, depois de 20 anos, quebrou o scanner, né, eu tinha um scanner desse tamanho, agora eu posso jogar fora. Então, quem compra um multifuncional não compra 2. Como é que a gente modela isso? Então, a sacada nós temos 2 casos de uso, o imprimir documento e o digitalizar documento. Aí vem um outro bullying divertidíssimo, né? Que eu pergunto, quem é o ator aqui? Todo mundo fala, é o usuário. Aí eu desenho o usuário, faço associação com imprimir e digitalizar. Eu pergunto, pessoal, vocês estão certos disso? É o usuário que imprime documento? É, professor. Então quer dizer que quando você quer imprimir um documento, você é o ator que imprime o documento? Como é que você faz? Você vai até o painel da sua impressora e digita no painel dela o código binário do arquivo JPEG da foto que você quer imprimir? Porque se for o usuário, é assim. Não é, e você sabe que isso não existe. Não é assim que se imprime um documento. Você, no computador, manda o computador imprimir. Então, quem imprime é o computador, não é o usuário. Mesma coisa a digitalização. Quando você digitaliza, ele não vai mostrar o código binário da imagem JPEG no painel para você ir lá e anotar. Não, ele manda para o computador. O que tem ligado aqui ao computador não interessa. Tá? Agora, o copiar documento, não. O copiar documento, que normalmente é aquele botão que toda multifuncional tem, você coloca um documento ali no scanner, aperta o botão, ele escaneia e imprime. Então, o que aquele botão faz? Ele escaneia, digitaliza o documento e depois imprime. Imprimir o documento. Então, o que esse caso de uso faz? Ele inclui o digitalizar e inclui o imprimir, quando o usuário aperta o botão. Olha que legal.
E olha só, nesse diagrama fica bem claro. O diagrama não dá nenhuma informação de qual é executado antes e qual é executado depois. Só está dizendo que esse cara aqui chama os dois. Em nenhuma ordem particular. Isso não aparece aqui. Como é que é o enviar fax? A gente coloca o documento no scanner, digita o telefone de quem vai receber, aí o caso de uso enviar fax, digitaliza o documento e envia para a linha telefônica. Como é que é o receber fax? Linha telefônica toca, o caso de uso receber fax atende o telefone, que é sempre automático, tá? Não tem aquele negócio de dar o sinal. Isso aqui é corporativo. E mesmo o doméstico dá para fazer isso. Você pode programar ele para atender direto. Isso não se faz mais hoje, mas antigamente, quando você tinha informações de contato de uma empresa, sempre tinha dois telefones, o comercial e o de fax. Se você tentasse ligar para o de fax, ninguém atende, é só a máquina. Tá? Então, tem a máquina ligada que atende direto. Então, se ele atendeu, recebeu o documento, imprimiu. Está aí, sem intervenção do usuário. Aí uma dúvida que costuma surgir mas não é o usuário que manda o computador imprimir o documento? Então eu não tenho que desenhar aqui uma associação. Vou pegar aqui minha prancheta. Uma associação entre o computador e o usuário? Poder eu posso, mas não precisa. Como eu falei, o sistema, a impressora multifuncional, não precisa saber se o computador mandou porque tem um ser humano que mandou, ou se a Skynet já exterminou a espécie humana e está lá imprimindo porque quer. Inteligência artificial acabou com todos os seres humanos e não existe mais ser humano. Não interessa, vai funcionar do mesmo jeito. Então eu posso optar por não desenhar essa associação que eu acabei de desenhar. Por quê? Dá para perceber que começou a ficar mais bagunçado o diagrama? Ficou um pouquinho mais difícil de ler? Então eu posso tomar a decisão, posso optar por não desenhar essa associação, para deixar o diagrama mais claro. Por que eu faço isso? Porque existe uma semelhança entre diagrama UML, interface gráfica e piada. Meus alunos já sabem qual é a semelhança entre os três. A semelhança é, se você teve que explicar, está ruim. Então, diagrama UML não deve ser explicado. Ele deve substituir a explicação. Se um diagrama UML precisa de uma explicação, ele já está errado. Então não faz o diagrama. Escreve a explicação por extenso. Né? Não perca tempo. Ele está aqui só para esclarecer. Então a gente vai desenhar só os símbolos que ajudarem a mostrar alguma ideia, algum aspecto importante do sistema. Se você está fazendo diagrama só porque o chefe mandou documentar, está tudo errado. Tanto você quanto o chefe. Diagrama UML está ali para modelar o sistema, para esclarecer o sistema, para tirar dúvidas. Não está lá só para documentar. Documentação é efeito colateral. Quando a gente está gerando um monte de desenho, a gente guarda, pronto, e chama esse arquivo de documentação. Olha que legal. As empresas criam lá um padrão. Mas não é para isso que existe o UML. O UML não é uma ferramenta de documentação. O UML é uma ferramenta de modelagem. E com isso, eu acredito que eu terminei todas as pegadinhas que eu conheço do diagrama UML. Tá aqui eu escrevi a explicação que eu acabei falando para vocês. E essa é a apresentação dos diagramas de caso de uso. Eu vou abrir o chat agora para quem conseguiu acumular as dúvidas poder expressar suas dúvidas. Mas no intervalo alguém escreveu aqui se as atividades são para entregar e quando, né? Por enquanto só aquelas 6 primeiras questões, quando voltarem as aulas. Voltou a aula no primeiro dia, entrega para o seu professor. Você tem 5 professores, você vai entregar na primeira semana para cada um deles. Acabou por hoje, né? Então eu vou ficar aqui até o final do horário tirando dúvidas, porque afinal eu deixei todo mundo em silêncio, porque eu não ia conseguir responder dúvidas de quase 500 alunos, que foi o máximo que a gente teve, enquanto eu estou operando tudo isso aqui. Não dá, eu não consigo. Tá? Eu não tenho a equipe da Unip para me apoiar. Que existe essa modalidade de aula no ensino à distância, mas tem uma equipe, né? Tem gente que lê, tem gente que já responde, tem gente que cuida da ordem do chat, assim por diante.
Se eu posso mandar o e-mail para tirar dúvidas do PIN, só se você for minha aluna, tá? E se você for minha aluna, Larissa, você já tem o meu e-mail. Fora isso, eu não posso atender quem não é meu aluno, tanto por motivos éticos quanto por motivos fisiológicos. Eu não consigo atender tanta gente, tá? Essa apresentação, ela é para o Brasil inteiro, tá? Então não são só meus alunos que estão aqui. Uma das características gramáticas de uso é não possuir informações de ordem ou sequência lógica como um fluxograma, mas os estereótipos, como include, possuem em si uma sequência, ordem. Não. É o seguinte: esses símbolos que tem seta, como a generalização, estou respondendo aqui para o Vitor G. Pérez. Então, a generalização, o include e o extend, tem setas, mas estão indicando só um relacionamento, mas não ordem. Dá uma olhada nesse exemplo aqui da impressora multifuncional. Aqui.